Vale ainda a pena eu, ser humaninho empreendedor, criar conteúdo para atrair clientes, para construir minha audiência? Agora que todo mundo cria conteúdo, que uma IA pode fazer todo o seu conteúdo em apenas um clique, com um prompt mais ou menos, ou caso você seja uma pessoa que parou de criar conteúdo, vale a pena você voltar a criar conteúdo, investir o seu tempo, o seu suor, sua energia. Eu quero te ajudar a responder essas perguntas para você mesmo nesse vídeo. Prazer, se você não me conhece, meu nome é Marcos. Eu falo aqui no YouTube sobre como fazer progresso como empreendedor, tanto na sua cabeça quanto no seu negócio, e obviamente um dos temas mais importantes para, honestamente, a maioria dos empreendedores e ainda mais vendedores de conhecimento e pessoas que trabalham com sua marca pessoal é criação de conteúdo. É um tema que sempre me interessou muito, continua me interessando muito. Eu crio muito conteúdo há muitos anos. Eu crio muito conteúdo desde 2019, eu comecei no LinkedIn, eu parei, eu fui para o Instagram, eu fiquei lá até ano passado. Nesse meio tempo, eu comecei um canal de YouTube. Aqui, você vai ver que tem muito vídeo antigo meu, eu dei mais de 60 aulas ao vivo. Eu, nesse meio tempo, tenho minha newsletter. A minha newsletter, eu escrevi tantos textos na minha newsletter que eu literalmente publiquei um livro. Na verdade, eu não publiquei, né? Quem fez o livro foi minha esposa, que é designer, e ela fez um livro com a minha newsletter, A Clareza Diária, a qual você pode se inscrever aí embaixo, com as edições, se eu não me engano, até do ano de 2022 e 2023, aí depois voltou a ser uma newsletter semanal e eu, desde esse ano, voltei com a newsletter diária. Eu crio muito conteúdo, eu tenho muita opinião sobre esse assunto, mas mais do que apenas dar minha opinião, eu quero, na verdade, fazer um react a um texto muito bom que eu li outro dia de um cara que eu respeito muito, provavelmente você não conhece, que é o Alex Smith. Alex Smith é um gringo que fala de estratégia empresarial. Ele é um cara que eu acho interessantíssimo e ele realmente fez um texto muito interessante no Substack dele, dando a perspectiva dele de, basicamente, o grande problema que é hoje você começar a criar conteúdo na internet por causa da IA. Eu quero dar uma lida rápida nesse texto, não vou ler o texto inteiro, mas eu quero reagir aos principais pontos e, a partir disso, construir meus argumentos aqui. Esse daqui é o Alex, ele é muito forte no LinkedIn, foi ali que eu conheci ele alguns anos atrás. Ele é um cara muito bom de estratégia, de pensamento estratégico para empresas, principalmente. Recomendo fortemente, tá? Se você está vendo esse vídeo, você é um cara também de estratégia, trabalha com esse tipo de coisa, recomendo. O conteúdo dele é realmente excelente, o livro dele é muito bom. E ele tem uma newsletter, que é essa newsletter que eu vou reagir, que é isso daqui, que é um texto grande. Se você faz conteúdo online, aqui está o problema. Foi divertido enquanto durou. Já podemos ver, né, que é um tom de um texto um pouquinho apocalíptico, não muito agradável, e eu entendo de onde ele está vindo. Eu li o texto inteiro e eu vou passar pelos principais pontos aqui com você. Eu gosto muito do racional que ele usa aqui no texto. Eu não concordo com tudo, tá? Já vamos dar esse spoiler aqui do vídeo e eu vou te explicar porque eu não concordo com tudo. E parte muito de uma visão filosófica sobre o assunto, criação de conteúdo, porque por tudo que eu entendo, tá? O Alex, ele enxerga a criação de conteúdo não de uma forma muito diferente como a maioria das pessoas enxerga a criação de conteúdo, que é como uma ferramenta de marketing. E isso daí é um assunto que eu já falei em vídeos mais antigos aqui no canal, talvez eu precise fazer mais vídeos novos sobre isso, mas o meu ponto de criação de conteúdo não pode partir de um pressuposto que isso é apenas o meu marketing, isso é só marketing e porque isso vai te fazer ficar muito desanimado, porque assim, não é fácil criar conteúdo, não é fácil construir audiência, não é uma coisa rápida, não é uma coisa que muitas vezes o processo vai ser invisível, você não vai ter resultado rápido. Então, assim, se você for com uma cabeça de eu preciso construir uma audiência muito rápido para vender minhas coisas, é meio que saia desse vídeo, porque eu não vou te oferecer essa resposta no final, tá? Já tô te dando um spoiler do final do vídeo, não vai ser, mas vamos lá. Vamos falar aqui, eu vou passar pelos principais pontos, tá? Eu tô olhando pro lado, antes que alguém ache que eu sou maluco, porque o meu monitor fica do lado, assim, quando eu estou gravando, para eu conseguir enxergar a minha câmera e o monitor ao mesmo tempo. Então, ele vai explicar mais ou menos o contexto, tá? Então, ele dá uma boa contextualizada, o que que ele fala, tá? E eu vou deixar o link desse Substack dele aqui embaixo depois para quem quiser assistir. Assistir ótimo, para ler com calma. Ele basicamente dá uma perspectiva, ele divide, né, em três grandes fases a fase de criação de conteúdo, que é o que ele chama de prospecção, que é quando ele fala desses caras aqui, que são nomes muito grandes no mundo dos negócios, barra
criação de conteúdo barra marketing digital, que é o Justin Welsh, que é um cara muito grande no LinkedIn, de One Person Business. Não foi o Elton que inventou isso. Foi esse cara aqui, o original, se eu não me engano. Aí tem o Hormozi, que você provavelmente já ouviu falar, ou se você nunca ouviu falar, é o cara barbudo de regata, que fala mais de um aspecto de vendas e modelagem de negócios. É um cara muito inteligente, o livro dele é muito bom de ofertas. O Dan Cole, que é de onde o Elton puxou, né, a ideia do One Person Business, o Elton mesmo já falou disso várias vezes, né, de onde ele viu isso e trouxe para o Brasil. O Dan Cole é um cara interessante. Eu tenho uma certa preguiça do Dan Cole, preciso admitir, às vezes eu acho que ele tenta ser profundo demais e não é tão profundo assim, meio que pelo ato de marketing mesmo, mas enfim, isso é julgamento de valor do Marcos. O cara ele sabe dominar a rede social, ele sabe construir audiência muito melhor do que eu, honestamente. Então, assim, são pessoas muito boas, eu concordo, mas eles foram os pioneiros, né? O que ele fala que eles são os pioneiros e é por isso que eles deram tão certo. De certa forma, isso está certo. Isso daí é uma lógica normal em negócios. O primeiro, né, a famosa frase, aquele que chega para beber, quem chega antes na fonte bebe água limpa, se eu não me engano, é algum ditado popular assim, e é real. Isso é verdade. Esses caras todos, eles conseguiram crescer muito porque eles chegaram numa época. Eu nem vou dizer que era tudo mato, tá? Porque nenhum desses caras começou a criar conteúdo em 2010. Como se você for para o mercado de marketing digital, que é um mercado que eu trabalhei por muito tempo, você não está falando aqui do nível do Érico Rocha trazendo fórmula de lançamento para o Brasil, tá? Ou do Ícaro de Carvalho criando posts no Facebook muitos e muitos anos atrás. Não é isso. Esses caras aí, o Dan Cole, por exemplo, é um cara que cresceu ali em 2019, 2020, que é mais ou menos onde o nosso amigo Alex está falando. Aí, beleza, esses caras cresceram, etc. E eles foram corajosos numa época onde não existia necessariamente uma visão de que aquilo daria certo, mais ou menos, né? Porque numa boa, essa época aí já tinha muita evidência que criar conteúdo fazia muito sentido, mas era a época da pandemia, todo mundo passava o dia scrollando, beleza. Aí depois veio o que ele chamou de refinamento, né? Que foi a época que ele e a Alex cresceu. Então, se for ver aqui, vou sair rapidinho do artigo. Porque o artigo, basicamente, você vai ver, cara, esse cara tem 130 mil seguidores no LinkedIn dele, é gente pra cacete. E como é que o Alex cresceu, tal? Eu acompanhei isso, porque eu tropecei uma vez aqui no LinkedIn dele, quando ele não era tão grande assim, já era grande, mas não era 130 mil grande. E ele fazia carrosséis muito bons sobre estratégias de negócio, tipo, e basicamente oferecendo uma perspectiva muito diferente sobre o tema estratégia, uma visão muito no oposto desse assunto, que tende a ser um assunto muito engessado, muito corporativo, muito complexo, e ele trouxe se pode dizer, um molho, né? Como gostam de dizer, muito mais tranquilo para explicar isso, principalmente para o público-alvo dele, que não são empreendedores solo, como é boa parte do meu público. Ele fala muito mais com empresas grandes, né? Você vai ver aqui no LinkedIn do cara, não sei se dá para ver aí, mas, putz, o header dele aqui é a Porsche, é a Procter, é a Rocher, é a Heineken, é o TikTok. Ele trabalha com marcas muito grandes, esse cara trabalha com projetos muito grandes, e nesse mundo a palavra estratégia corporativa é muito comum, e ele é um cara que desmistificou, ele trouxe para as massas, ele conseguiu simplificar e trazer uma certa criatividade, enfim. Eu posso fazer uma análise de caso aqui, qualquer dia desse, do posicionamento dele, eu acho fascinante, eu acho o cara muito bom mesmo, como eu falei, o livro dele é genial. Então, ele foi um cara que cresceu muito no LinkedIn, nessa época onde criar conteúdo ainda era muito difícil. Ele não cresceu tanto como um Hormozi, quanto um Dan Cole, etc. Não acho que é porque já estava saturado o mercado, não acho que foi por isso. Acho que é por causa da estratégia dele mesmo, acho que pelo perfil de conteúdo que ele mesmo cria. O Hormozi fala muito de desenvolvimento pessoal, assim como o Dan Cole. Isso sempre atrai um público maior. Então você precisa tomar muito cuidado, tá? Pequeno aprendizado aqui desse vídeo já. Toma muito cuidado na hora que você for ver números de seguidores como referência de qualquer coisa de valor, porque não necessariamente isso quer dizer grande coisa. Então, você pega um cara como o Hormozi, que deve estar hoje, o quê? Uns 3, 4 milhões, talvez até mais de inscritos aqui no YouTube, só que boa parte desses inscritos não estão interessados em negócios. Eles vieram na época que o Hormozi falava muito mais de desenvolvimento pessoal. Acho que ele ainda fala, mas um pouco menos. Então você precisa entender que alguns temas atraem uma audiência maior naturalmente. E aqui o que o Alex fala, putz, eu nunca consegui crescer absurdamente porque eu já peguei uma época onde o conteúdo já era muito abundante. E mais ou menos, né? Eu acho que é o tema dele. Cara, não é um tema sexy, simples. Então, assim, beleza.
Ok, ok, e aí vamos chegar no próximo ponto, que é a questão da saturação, e aí o resumo da época é ótimo, o resumo da ópera aqui é um só. A IA chegou, e eu vou dizer que isso a gente está falando de 24, 25, e eu acho que os últimos meses, principalmente, agora com a proliferação de cloud code, toda a loucura de agentes e de ferramentas, né, começaram a produtificar muito o IA para a criação de conteúdo, especificamente microferramentas, é meio que fato. Se você entrar no LinkedIn, como eu tenho feito, porque eu voltei a criar conteúdo no LinkedIn, tem muito conteúdo ruim no LinkedIn. Só que isso já existia antes. Quando eu comecei a criar conteúdo no LinkedIn lá em 2019, já tinha muito conteúdo ruim no LinkedIn. Então, não mudou. A minha, é assim, muito louco. Eu fiquei 5 anos, meia década fora da plataforma e o problema continua sendo o mesmo. O conteúdo continua sendo ruim. A diferença é que antes a pessoa se dava o trabalho de digitar e agora ela está pedindo para IA fazer. Mas o problema do conteúdo ruim continua sendo verdade absoluta. O que eu quero dizer conteúdo ruim? Conteúdo seco, conteúdo que não tem storytelling, conteúdo que não tem aprendizado para o leitor, que é a coisa mais importante para você criar conteúdo, honestamente, é você gerar valor para outra pessoa e não só falar de si mesmo. Então, tem várias questões no LinkedIn que tornam o conteúdo lá ruim. A questão, e eu concordo com o Alex aqui, é que o fato da IA, por exemplo, ter né, aberto as portas para o dilúvio a começar a acontecer, os portões do inferno, basicamente, o que aconteceu é muita gente que nunca criou conteúdo decidiu criar conteúdo. O conteúdo dessas pessoas não é bom. O problema é que isso acaba gerando um problema aqui que ele fala no texto, que é eu tenho simplesmente muita oferta para uma demanda limitada. O que, que ele quer dizer com isso? Eu não adianta eu conseguir a partir do momento que eu tinha X pessoas produzindo X conteúdos, eu ainda tinha um certo equilíbrio entre oferta e demanda. Agora que eu tenho 10.000 X pessoas produzindo conteúdo, mas o número de pessoas consumindo conteúdo continua o mesmo, e a plataforma não consegue entregar isso para todo mundo, o que acontece é a distribuição automaticamente se torna menor, porque eu estou diluindo essa distribuição entre várias pessoas, concorda? Então faz sentido isso. Ou seja, está mais difícil você conseguir chegar em pessoas, porque simplesmente tem muito. A concorrência na plataforma, em termos de gente postando conteúdo, aumentou muito. E ele fala aqui especificamente do LinkedIn e do Twitter, os X, por causa disso, porque são redes em texto e onde a brilha muito fácil é texto. Se você for ver no Instagram, isso acontece também. Por causa dos carrosséis feitos com IA, se eu não me engano, tem muito hoje, eu não uso mais o Instagram, então eu não sei como está aquele buraco. Reels um pouco menos, não é muito difícil de você criar conteúdo. O vídeo ainda cria uma barreira muito maior para a criação de conteúdo, porque é muito difícil de você fazer uma IA criar vídeo, então eu consigo pensar no Thiago Nigro tentando fazer isso no canal da gringa dele, falhando miseravelmente. Nem sei se ele continua, porque era muito ruim, honestamente. Era muito tosco, era muito estranho. Então, é muito custoso você fazer vídeo de vai ter o canal Dark, etc., aqueles shorts, etc. É óbvio que tem, tá? Mas é mais complicado mesmo. O texto é muito mais simples de fazer, né? O que torna realmente mais complicado. Bom, voltando ao nosso amigo Alex, aí beleza, ele fala, e aí o que ele significa, tá? E aqui é onde eu vou começar a discordar dele, porque tudo que ele está falando agora é o que acontece. Se você está começando agora, não vai funcionar. Eu discordo, eu já vou explicar o porquê. É, que é isso, né? Em tal ambiente, ser bem sucedido como ninguém é quase impossível. Eu discordo e eu vou mostrar os casos das pessoas que são quase ninguém que deram certo. É, as baleias vão manter sua posição. Eu meio que concordo, porque você já tem uma marca pessoal construída. Então, é fato. O Alex Hormozzi, por exemplo, é um cara que se manteve crescendo. Provavelmente ele cresce tanto quanto ele crescia antes? Não. Mas é claro que aqui eu estou pensando num racional de negócios, que é como eu gosto de trazer tudo para esse canal. Você precisa pensar que um negócio que já tem uma audiência muito grande, já tem mais recursos financeiros, recursos de pessoas, vai usar uma estratégia de conteúdo especificamente estilo Gary Vee, que é o pai dessa estratégia, que é, cara, produza conteúdo igual um psicopata. Você vai pegar uma peça de conteúdo minha e você vai distribuir ela em todas as plataformas do universo. E a gente vai postar 10 Reels por dia. Você vai entrar num modo, cara, full. E assim, essas pessoas muito grandes, tipo um Hormozi, que tem uma equipe de criadores de
gestores de social media e de editores e de designers, eles conseguem fazer isso. Um mero mortal que nem o Marcos, que nem você que está vendo esse vídeo, não vai conseguir fazer isso. Logo, a gente vai precisar ser bem mais estratégico de como aproximar, como pensar sobre a nossa estratégia de conteúdo. Aí o terceiro ponto que ele faz aqui é que as pessoas vão perder o interesse em redes sociais. De certa forma, eu concordo até certo ponto, porque de fato o que ele fala é quando uma coisa é muito abundante, ela perde valor. E é fato. As pessoas também estão meio de saco cheio de rede social, de passar o dia no celular, etc. Eu não acho que isso é verdade, por exemplo, no LinkedIn, porque é uma rede social com um propósito de negócios, mas talvez para Instagram e TikTok seja maior. Para YouTube eu não acho que é, porque YouTube é entretenimento e informação. Mas de qualquer jeito, eu acho que sim, ainda mais a geração mais nova, talvez eles usem menos plataformas digitais. Isso aqui é especulativo, né? Como o próprio Alex diz. E aí vamos chegar nos pontos que eu quero trazer aqui dele também, que eu concordo alguns. O que fazer, né? O que ele fala é: não invista em mercados com oversupply e zero barreira de entrada, ou seja, com excesso de oferta e baixa barreira de entrada, ou zero. E no caso daqui do conteúdo, de certa forma, até por certo ponto é zero mesmo. De certa forma, eu concordo. E ao mesmo tempo eu discordo, porque se você é um empreendedor que quer construir sua marca pessoal, que quer atrair cliente, que quer expor suas opiniões na internet, não faz sentido você não criar conteúdo, porque você não vai conseguir fazer nada disso que eu falei sem criar conteúdo. Logo, criar conteúdo é meio que a única opção. A questão aqui é que você precisa entender por que você está criando conteúdo, como eu falei no começo do vídeo. E como eu falei também, o nosso amigo Alex, ele usa uma lente muito de, não está errado, mas na minha opinião é uma lente limitada, de olhar para conteúdo somente como ferramenta de marketing. E aí é o problema. Porque aí você vai desistir de fato. Você vai olhar e vai falar, cara, nem ferrando que eu vou investir meu tempo e minha energia nisso. Eu sou um Zé Ninguém e eu não vou colocar minha energia e meu tempo para colocar conteúdo, sendo que eu estou competindo com 1,5 bilhão de pessoas e um monte de conteúdo ruim, porque na prática mesmo o que acaba acontecendo atualmente é que a barreira de entrada é nula, só que o teto cresceu muito. O teto para você se destacar cresceu muito, porque você realmente vai precisar ser muito melhor do que era antigamente. Antes era fácil crescer uma audiência, ou mais fácil crescer uma audiência, se você fosse meia boca em criação de conteúdo. E aí eu já vou explicar o que eu quero dizer com meia boca em criação de conteúdo. Mas se você fosse não grandes coisas, você conseguia crescer uma audiência. Porque, como o Alex fala aqui, existia simplesmente pouca oferta para uma demanda de pessoas querendo consumir esse conteúdo. Essa oferta se tornou saturada a partir do momento que eu tenho agora é, pessoas criando conteúdo em volume insano. Beleza. O que fazer com isso? Aí ele vai falar de umas coisas interessantes. Primeiro, ele fala que precisa tornar difícil. E aqui é onde eu acho que ele completamente está correto, tá? Que ele quer dizer com isso aqui precisa ser difícil? Deixa eu sair aqui um pouquinho, até para prestar atenção. Pelo seguinte, quando a gente fala de criação de conteúdo, principalmente, o que você precisa perceber e prestar atenção e levar muito a sério, tá? Se você realmente quer levar a sério a criação de conteúdo. Criação de conteúdo não é uma coisa que é um bando de conteúdo aleatório postado. Você precisa pensar numa lógica de mercado, como o nosso amigo Alex fala aqui. E o que as pessoas compram numa empresa? Qualquer produto. Pessoas compram e valorizam produtos que elas querem muito e não encontram em outro lugar. Que valorizam muito, na verdade. Quando a gente fala de conteúdo, o que é isso? É uma pessoa que tem uma opinião distintiva, única, interessante sobre um tema que um grupo de pessoas se interessa. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o próprio Alex. O Alex criou a audiência dele no LinkedIn, principalmente, num público B2B, porque ele trouxe uma perspectiva muito interessante, muito diferente e muito útil para um grupo específico de pessoas, que era principalmente C-level de empresas, né, e fundadores de empresas, de startup e coisa assim, e outros consultores de negócio, que se interessam muito pelo tema estratégia. Ele trouxe uma perspectiva diferente sobre esse assunto. Foi o que me chamou a atenção no conteúdo dele. E por isso que eu considero ele um cara muito bom na área, e diria que considero ele realmente um grande expert na área e um cara que dá para confiar muito.
É a mesma coisa com qualquer outra pessoa que você conheça aqui na internet. Então, um exemplo, temos lá o Breno Nogueira, que é um cara de finanças, que é muito grande no Instagram e tem um canal de YouTube aqui bom também, em termos de tamanho. Acho que tem 100 mil inscritos. Ele é um cara que entrou num dos mercados mais saturados do mundo, que é finanças pessoais. Teoricamente, é um mercado que não vale muito a pena se você for olhar pelo ângulo que o próprio Alex traz aqui, porque existe uma oferta gigantesca que já está suprida. Tipo, tudo que já foi falado sobre finanças pessoais já foi falado. Só que esse maluco veio do nada, eu acho que ele já queria conteúdo há alguns bons anos também, mas ele não era um cara tão grande assim, ele deve ter crescido nos últimos 2 anos, pode dizer assim, e ele cresceu absurdamente, trazendo uma perspectiva muito mais humana sobre o assunto de finanças pessoais, indo na contramão de muita guru de finanças aqui no YouTube, lá no Instagram, etc., que vão falar coisas completamente deslocadas da realidade da população. E aí ele veio com uma pegada muito mais próxima, muito mais de amigo, muito mais de pé no chão, e ele tem um jeitão bem focado em, como ele mesmo gosta de falar, de viver em paz e aí ele tem toda uma tese do que é você ser uma pessoa que vive em paz financeiramente. E ele simplesmente falou dessa tese que nem um maluco durante anos, e hoje ele tem uma audiência enorme, ele é super bem sucedido como empreendedor, e ele é um cara também super interessante de você acompanhar. O que isso tem a ver, por exemplo, que o Alex lá disse de fazer coisas difíceis? Para mim, a coisa mais difícil que você deveria fazer como criador de conteúdo é você ter uma opinião muito fundamentada sobre o teu tema e você expressar essa opinião e você bater nessa opinião e você defender essa opinião e você vender essa opinião para as pessoas. Vender, que eu digo, é argumentar a favor da sua opinião. Isso é a coisa mais importante que você precisa fazer. É a coisa mais difícil de ser feita, porque a maioria das pessoas nunca pensou sobre o assunto delas de verdade. Elas não têm necessariamente uma opinião formada sobre o tema que elas falam, não importa qual tema seja. E aí entra um ponto que eu vou voltar rapidinho aqui no Alex, porque isso aqui eu li isso, eu falei, é exatamente isso que acontece, que é o que ele fala aqui. Se você precisa de AI para jogar esse jogo não é para você. E aí, depois, logo embaixo, ele usa aqui um exemplo muito bom, que é como se a Nike lançasse alguns tênis que permite você pular 10 feet, eu não lembro quanto é feet em português, tá? Vamos falar 3 metros no ar, e alguém falaria: olha, você agora pode jogar na NBA. Só que você não pode jogar na NBA porque o cara que já joga muito bem em basquete já tem esses tênis também. E assim, vamos ser bem honestos, para você jogar também bem na NBA, você precisa de outras habilidades que vão muito além de que pular muito alto. Para você ser um excelente criador de conteúdo, você vai precisar de habilidades que vão além de criar conteúdo, escrever bem. Você precisa de ideia, você precisa de ideia proprietária, você precisa de perspectiva única, você precisa disso que eu acabei de falar lá, que o Breno faz também, que o próprio Alex faz também, que são coisas raras e caras no sentido de é difícil fazer, exige tempo, exige não você falar com a maldita da IA, exige você sentar e refletir sobre o seu tema, refletir sobre a sua vida, refletir sobre a sua experiência, refletir sobre o que você pensa. Assim como eu estou fazendo nesse vídeo, eu tenho uma opinião de que, para mim, conteúdo não é sobre marketing. Para mim, conteúdo, na verdade, é uma expressão criativa e é por isso que eu faço essa desgraça. Então, você fala, Marcos, você é maluco, porque como é que você está gravando um vídeo que já está com 23 minutos sobre criação de conteúdo? E por que você está fazendo isso? Porque eu gosto. E eu acredito que isso daqui é a lição mais importante que ali é onde eu digo que o Alex acaba perdendo um pouco do ponto dele, para mim, que é focar muito no lado marqueteiro e no lado de marqueteiro nada, no lado de ferramentas de marketing, eu concordo, mas, para mim, criação de conteúdo, de certa forma, é sempre algo artístico. E quando eu digo artístico, eu digo não no sentido de eu quero pendurar o meu texto no Louvre, eu digo no sentido de expressão criativa. Quem cria conteúdo como expressão criativa, e aí eu posso identificar padrões, no próprio Alex, no Breno, aqui no YouTube, de duas pessoas que já me vêm à cabeça do meu próprio nicho, né, que você pode dizer que são colegas de nicho, o Bruno Fagion, que fala de empreendedorismo, ou do Jonas Castro, que é outro cara que também fala de empreendedorismo, que são pessoas que eu vejo que criam conteúdo, porque é óbvio que elas querem audiência também, porque elas querem vender, porque elas têm negócio, etc., assim como eu, mas são pessoas que querem criar conteúdo porque elas gostam do assunto e elas querem se expressar sobre o assunto, elas gostam de pensar sobre aquele assunto.
Isso é muito importante. Isso é muito difícil de fazer, isso é muito caro de fazer, porque exige tempo, cara, e exige mais do que isso uma mentalidade voltada ao processo e não ao resultado, onde, sim, eu quero que o meu vídeo tenha muitos views ou meu post tenha muitos likes no LinkedIn, seja compartilhado. Porém, o ato principal é eu escrever a desgraça do texto. E se eu escrever o texto e o texto estiver bom no final, eu fiquei feliz, porque eu não tenho controle sobre o resultado do texto. E eu acredito que isso que acaba bugando quem não cria conteúdo e pensa só no resultado fim do conteúdo, que pode ser clientes me contratando, eu vendendo muito, eu com 1,5 bilhão de seguidores, porque quem gosta de criar conteúdo se importa com esses resultados, mas não é o único resultado importante. Pela minha experiência conversando com essas pessoas, observando essas pessoas e, óbvio, pela minha experiência como criador de conteúdo há muitos anos. Porque, novamente, é muito difícil. Ficou muito mais difícil por causa da IA. Ficou muito mais difícil porque agora todo mundo consegue, num clique, criar um post em 2 segundos e meio. Sim, ficou. A demanda, a oferta aumentou muito e a demanda não aumentou. Então, sim, vai ser mais difícil agora mesmo, vai ser mais complicado você se destacar. Você provavelmente precisa ser melhor na hora de expressar sua opinião. E você não é bom no começo, a real é essa. Isso é muito ruim. O meu conteúdo no início era muito ruim. Eu estou reaprendendo a criar conteúdo de LinkedIn. Eu estou entendendo o que funciona ou não na plataforma. Então, eu já parto do pressuposto que eu vou apanhar no começo ali, que meus conteúdos vão ser ignorados. E está tudo bem, porque eu estou focando muito mais no processo. Então, se você chegou até agora nesse vídeo e quer tirar uma lição única, preste atenção nisso. Para você criar conteúdo em 2026 e começar a gostar de criar conteúdo e construir audiência e depois, eventualmente, coletar todos os resultados desejáveis, a coisa mais importante que você precisa é aprender a gostar de criar conteúdo. É a coisa que eu vejo que 99,9% dos empreendedores não gosta e desiste. E é por isso que tem meia dúzia de gato pingado que acaba se destacando no final do dia, mesmo com a maldita da IA. Aí aqui, só indo para o final do nosso amigo Alex, o que ele vai falar, tá, na visão dele? Ele fala que você precisa tornar a coisa injusta. Eu concordo, para mim o injusto aqui no meu caso é o que eu acabei de falar. O injusto para mim é pessoas que têm uma opinião muito bem fundamentada e um argumento muito sólido e tem muita vontade de criar conteúdo. Isso para mim é o injusto. Ele fala de outras coisas aqui, tipo você ser bonito, ajuda. Você falar muito bem na frente da câmera, ajuda também. Ah, você entrevistar pessoas famosas, ajuda. Mas assim, né, vamos voltar para o mundo real. Você talvez não tenha nada disso, assim como eu também não tenho. Tedioso, que eu achei interessante. Isso aqui é interessante para quem nunca criou conteúdo, então você pode fazer o que ele fala aqui: olha, eu vou fazer uma pesquisa original sobre o meu tema e vou publicar para isso. É uma coisa interessante. Vou fazer um livro, por exemplo. Ele mesmo fez o livro dele, que eu já li. Eu lembro que eu já li ele falando que ele escreveu o livro porque ele gostava muito do tema. Então, novamente, para mim esse cara ele é muito bom, mas justamente porque ele gosta de falar desse tema de estratégia, que é o tema mais, cara, nerd de negócios possível. Eu também gosto muito desse tema, por isso que eu falo dele. E caro, né? Ele fala do caro, e aí eu acredito que é caro mesmo no sentido financeiro, tipo de comprar anúncios, você ter um time, como eu falei que o Hormozi tem, né? E aí você vai ter um time de minions que vai publicar o teu conteúdo até na privada das pessoas, ou você vai é, pagar para você ir palestrar, que é uma coisa que realmente existe, fazer evento, enfim, tem um monte de coisa que você pode usar para ganhar vantagem competitiva. E eu concordo, faz sentido. Se você tem disposição a esses recursos, maravilhoso. Assumindo que você não tem, assumindo que você é que nem o Marcos, que nem 99% das pessoas, que nem, de certa forma, o Breno é hoje, como o Bruno, ou o Jonas, ou qualquer outra pessoa que você gosta aí na internet, que não é o Alex Hormozi, que tem uma equipe gigante, ou o Gary, o Gary Vee, que também tem uma equipe gigante, o que você faz, cara? Além das coisas que eu já falei nesse vídeo, né? Eu recomendo você ler isso aqui, mas agora eu vou sair do Alex, porque é interessante, eu queria usar isso aqui como realmente o principal argumento, mas eu quero dar aqui alguns conselhos do Marcos nessa geração de criação de conteúdo. Primeira coisa, reforçando o que eu já falei, você precisa ter uma opinião muito bem fundamentada, você precisa ter uma tese, você precisa de uma ideia. Como é que você cria essa desgraça? Você precisa escrever. Não existe como você precisa pensar e você precisa escrever, né? E a gente escreve, é por isso que para você pensar bem, você precisa escrever. Quando você escreve, você pensa, por isso você não pode terceirizar para IA. Se você pedir para IA fazer o teu conteúdo, você vai ter um problema, porque a IA não é você, cacete. Então ela não tem a sua opinião, ela não tem a sua experiência, ela não tem a sua perspectiva, ela não tem os seus valores pessoais. Você pode alimentar isso com ela, mas ela não vai saber criar o conteúdo. Eu não uso criação de conteúdo na minha IA,
para ela criar o conteúdo para mim. Zero, zero mesmo, tudo. Tudo é feito pelo Marcos, todo o roteiro, toda a thumb, todo o título, todo o texto de e-mail, todo o texto de LinkedIn, é tudo Marcos, Marcos, Marcos. Por que eu tenho tanta ideia de conteúdo? Porque eu tenho uma opinião muito forte sobre alguns temas que me interessam. Um deles é a criação de conteúdo. Então você precisa pensar quais são os temas que você se importa muito. Porque se você não se importa muito com aquele tema, se você acha chato aquilo, você só quer fazer aquilo para me posicionar na minha indústria, não vai dar certo, como o próprio Alex diz aqui. Não vai dar certo porque você não tem basicamente o que é necessário para jogar esse jogo. Sinto lhe informar. Dito isso, o que mais você pode fazer para você conseguir criar conteúdo nessa era da IA? Primeira coisa, você ter uma mentalidade, como eu já falei um pouco, de criar pelo ato de criar. Isso é super importante. Você precisa criar porque você gosta, você precisa criar porque você gosta do processo, você quer criar porque você quer basicamente melhorar suas ideias sobre aquele assunto e isso te ajudar no mundo real. Isso é uma coisa que o Alex aqui fala no texto dele, em um momento lá do texto dele, eu concordo, é como eu penso. Quanto mais eu crio conteúdo sobre os assuntos que me interessam e sobre os assuntos que eu profissionalmente quero ser reconhecido e meus produtos, tipo, eu tenho um curso de planejamento, o Microplanos. Quando eu penso em planejamento e eu reflito sobre esse tema e quais são as minhas teses sobre planejamento, quais são minhas crenças, o que funciona e o que não funciona, e eu gravo um conteúdo, isso melhora a minha visão sobre o assunto, o que, por sua vez, melhora a minha forma de trabalhar sobre o assunto. Outra coisa muito importante é que você vai falar com as paredes. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei algumas vezes no vídeo, é difícil crescer audiência, certo? Isso daí é meio que óbvio, é muito difícil crescer uma audiência, demora, você vai precisar gravar muito conteúdo. Ah, Marcos, mas eu tropecei e eu viralizei. Eu viralizei outro dia no LinkedIn sem querer. Eu gravei, sei lá, no meu sexto post desde que eu vou para o LinkedIn, eu de repente, com um post escrito ali à mão, eu tive aí um número absurdo de views, acho que passou de 40 mil views e sei lá quantos acessos no meu perfil. Você não pode contar com a sorte nessas horas. Você precisa contar que, cara, eu vou acertar um de vez em quando e 90% não vai ter esse resultado incrível. Mas você vai falar com a parede. E aí você precisa basicamente ir testando até você aprender. E aí, outra coisa que vai te ajudar imensamente é você falar de você mesmo, falar da sua experiência, falar da sua opinião, falar do que você viveu, do que você pensou, que é basicamente isso que eu falei da sua crença, tudo, mas assim, uma das coisas que eu já vi essa recomendação de criação de conteúdo, que é o famoso, venda sua serragem. O que isso quer dizer, né? Em vez de você ficar criando conteúdo de coisas abstratas, que é o que uma IA faz, você cria conteúdo basicamente da sua experiência real, do que você está vivendo. Você faz uma documentação das coisas. Isso é o famoso documentar a jornada, que tanto marqueteiro digital gosta de falar. Nada mais é do que falar da tua vida com a perspectiva do teu tema para a sua audiência, baseado na sua experiência. Então, eu estou aqui gravando um vídeo, por exemplo, reagindo a uma newsletter, a um texto gigante que eu li no Substack de um cara que eu acho interessante sobre conteúdo e eu estou trazendo a minha opinião. É muito metalinguístico isso, mas é basicamente isso que eu estou querendo te dar de exemplo. E porque, de fato, você vai conseguir fazer um conteúdo muito mais original. E no final do dia, é isso a coisa mais importante, porque o conteúdo original é o conteúdo que uma IA não faz. Não é aquele conteúdo genérico com gosto de molho sazon que você vai ver no Instagram, no LinkedIn, onde tem redes sociais de texto, onde é aquele conteúdo meia boca. E aí, quando você faz esse conteúdo baseado na sua experiência pessoal, automaticamente se torna um conteúdo de perspectiva única, que é, como eu já falei, a coisa mais importante de todas. Algumas outras coisas importantes para você pensar em criação de conteúdo que vão te ajudar a justamente fazer aqui o que o Alex Smith diz, de fazer coisas raras, fazer coisas difíceis. A primeira coisa que você precisa pensar é: você consegue criar um formato de conteúdo só seu? Ou você consegue investir numa plataforma onde a concorrência de pessoas é um pouco menor? Vou dizer que no YouTube, por exemplo, é muito mais, como eu falei já nesse vídeo, é muito mais difícil criar conteúdo do que em outras plataformas. Ah, mas Marcos, só o YouTube é necessário? Provavelmente não. Provavelmente você vai precisar criar no conteúdo no YouTube, ou que nem eu estou fazendo agora, YouTube e LinkedIn, porque o crescimento no YouTube é mais lento. Só que elas são complementares. Então, você de fato vai precisar provavelmente pensar em criação de conteúdo de forma multiplataforma, mas você precisa centralizar tudo do seu conteúdo numa questão de proposta de valor. Qual é a sua proposta de valor para as pessoas? Que nenhum negócio tem.
E como é que sua proposta de valor, no meu caso aqui, é te ajudar a fazer progresso como empreendedor. E aí eu vou falar de vários temas desse guarda-chuva. Isso vai basicamente construindo na tua mente que o Marcos é o cara que me ajuda a progredir como empreendedor, tanto na minha mente quanto no meu negócio. E eu fico melhor assim. E aí você vai consumir o meu conteúdo em várias plataformas, o que me leva ao outro ponto. Boa parte do trabalho de criação de conteúdo não funciona de forma isolada. E o que eu quero dizer com isso é que você precisa ter uma coisa que autor vai usar muito, e eu não vou saber traduzir isso aqui em português, então me desculpe se eu sou um pouco babaca, que é o body of work, que é basicamente um corpo do trabalho, que é o conjunto da obra, essa é a palavra. Então, se você pegar um autor, como eu tenho aqui, por exemplo, Cal Newport. Cal Newport é um cara muito interessante, que você talvez já tenha ouvido falar, que escreveu esse livro muito famoso, Trabalho Focado. Esse é um cara que tem um conjunto de obra muito, muito sólido sobre alguns temas de produtividade no trabalho, sobre atenção, sobre vida digital, né, que é uma coisa que ele fala muito. É um cara que tem uma audiência muito fiel, não é o maior cara do mundo em termos de audiência, né, números por si só, mas é uma audiência mega qualificada e ele construiu isso ao longo de muitos anos porque ele tem um conjunto da obra muito sólido. Então você precisa pensar no teu conteúdo, cada peça do teu conteúdo, você vai colocar aqui no YouTube, lá no LinkedIn, no Instagram, seja lá onde for, como uma pecinha nesse quebra-cabeça no seu trabalho que somando vai permitir que as pessoas te conheçam mais e construa essa coisa muito rara, muito valiosa, que é a tua opinião sobre o assunto, que para mim continua sendo de fato a coisa mais difícil de você substituir por uma IA, para não dizer impossível, e a mais valiosa de todas e a mais demorada de todas. E ela só vai ser construída quando você escreve 3 livros, quando você publica 300 vídeos no YouTube, quando você escreve 1,5 bilhão de textos, porque isso vai te ajudar a raciocinar sobre o assunto, isso vai também permitir que a sua audiência entenda o que você pensa de fato sobre o assunto. Enfim, para finalizar esse vídeo, eu queria só dar um recado final, basicamente falar, cara, para mim, eu quero reforçar a questão de que criar conteúdo não pode ser apenas uma ferramenta de marketing. Você vai desistir se você pensar em conteúdo só assim. Vai mesmo, assim, eu não tô exagerando. E aí eu digo isso não porque eu desisti, porque eu nunca desisti, mas eu conheço muita gente que desistiu. Eu estou em grupos de empreendedores digitais que sempre a galera se empolga, vamos fazer um desafio de criação de conteúdo 30 dias, e passa os 30 dias, a pessoa fez e ela nunca mais queria. Por quê? Porque a motivação dela é externa. A coisa mais importante para você sustentar qualquer hábito na tua vida é motivação intrínseca, de dentro. Então, se você assistiu esse vídeo inteiro e você ainda está pensando, eu deveria criar conteúdo, não sei se eu deveria, a pergunta que eu te faço é: por qual motivo interno você gostaria de criar conteúdo? É porque você quer melhorar a sua escrita? É porque você quer desenvolver as suas próprias ideias? É porque você quer se tornar a pessoa que cria conteúdo e compartilha suas ideias com o mundo? Para mim, a resposta é sim para todas essas perguntas. Então, eu gravo vídeos, eu escrevo texto, eu tenho uma newsletter diária que se tornou um livro, basicamente porque eu acredito que as minhas ideias têm muito valor e que mais pessoas podem se interessar por elas e eu quero compartilhar isso com elas, independente de resultado financeiro. E eu quero me tornar a pessoa que se expressa, que contribui com os amiguinhos. É por isso que eu crio conteúdo. E não é só pelas vendas, é óbvio. Se você quiser comprar o Microplanos, maravilhoso. Se quiser me contratar como consultor de negócios, por favor, clique aí no link abaixo do vídeo, da descrição, porque de fato tem lá. Você pode conhecer minha consultoria. Isso tudo é legal. Isso vem por causa do conteúdo, mas o processo é o que me motiva. Gravar esse vídeo, expressar minhas ideias, pensar sobre esse assunto é o que me motiva, é 100% intrínseco, é sobre o processo, não sobre o resultado. Para mim, isso é a maior lição que eu tive nos últimos anos e não tem IA que consiga substituir isso na vida, não tem, porque é muito prazeroso você ver algo que você criou tomando forma e ajudando os amiguinhos e pessoas ficando felizes porque é aquela tua ideia, e é muito legal você ver as suas ideias e ver quem você se torna enquanto você constrói essas ideias. Este é o recado final que eu queria dar para esse vídeo. Deixa aqui embaixo o comentário se você gostou, se você não gostou, se você pensa em criar conteúdo, se você já cria. Eu adoro conversar com vocês. Um grande abraço e a gente se vê no próximo.